Olá, irmãos! Como vocês estão? Estamos de volta aqui para darmos sequência à nossa série de vídeos, que está maravilhosa, incrível. Estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. Então, desde já, convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês, abrirem aí no livro de Lucas, do apóstolo Lucas. No capítulo 10, no momento nos encontramos no capítulo 10, para quem está acompanhando essa série, estudando conosco, que é uma alegria poder contar com a sua companhia, meus queridos e amados irmãos. Sabem e estão vendo que nós estamos estudando minuciosamente cada palavra, cada versículo, né, para, de fato, aprendermos, né? Ou seja, estamos imersos na palavra do nosso Senhor. Aleluia! Graças damos ao Pai por esta maravilhosa graça e oportunidade, não é mesmo? Então, já perceberam, né? Estou aqui com o microfone hoje, desta maneira, porque tenho recebido alguns feedbacks, onde em certos momentos da gravação, o áudio fica baixo. Então, tive a ideia hoje de gravar desta maneira, com o microfone aqui, para ver se melhora. Espero que sim. Tá bom, irmãos? Pegaram a Bíblia de vocês? Então, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Yahushua, eu sou que salva, a palavra de vida eterna, a palavra do nosso Criador, seja contigo. Que o nosso Criador, Deus Altíssimo, Soberano, Pai, Yahuwah, abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Assim seja. Eu vou estar começando aqui hoje com a conclusão do estudo 48, do estudo anterior. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a bateria acabou e faltou a gente ler e meditar o versículo 20. Estávamos, neste momento, meditando no versículo 17 ao 20, que é um trecho que fala quando os 72 discípulos regressam felizes, né, e vão contar as novas para o Senhor. E aí o versículo 20, a gente não leu, diz assim: contudo, o Senhor falando para eles, né? 72, como explicamos no vídeo anterior, representa a totalidade do povo de Deus. Então, contudo, regozijai-vos, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos, as consciências, vos obedecem. Lembrando que qual é a missão, qual é a ordem que o Senhor nos deu? Para irmos levar a mensagem do reino, anunciar o reino de Deus, o governo absoluto do nosso Criador, o autor da vida, a fonte de energia suprema. Então ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos, as consciências, vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes, identidades, estão inscritos nos céus, ou seja, na eternidade, no universo. Afinal, estamos cumprindo com o nosso chamado, anunciando as boas novas, o reino do nosso Senhor, curando os doentes, pregando a verdade. Desta forma, estamos em harmonia com o ecossistema, com todo o universo. Então o Senhor diz, porque os vossos nomes, identidades, estão inscritos nos céus, na eternidade, paraíso, no universo. Aleluia. Amém?
Então agora vamos começar o estudo 49, a partir do versículo 21. Lucas, capítulo 10. Estão todos aí com a Bíblia na mão? Estou aqui sempre com minha borracha, minha grafite para anotar o que for relevante, importante. Se virar alguma chave, a gente tem que estar atento. Então vamos lá. Versículo 21. Naquele mesmo momento, né, de euforia dos discípulos, todos ali reunidos com o Senhor, e a Ruxa, eu sou que salva, exultando, ou seja, com grande alegria no Espírito Santo, na divina consciência, exclamou, né? Ou seja, falou palavras com muita veemência, força, né? Estava muito contente, muito alegre, então exclamou, falou alto: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultastes estas verdades dos sábios e cultos, ou seja, sábios, pessoa que sabe muito, que tem extensos e profundos conhecimentos. Então o Senhor estava falando, louvo a ti porque, pois ocultaste estas verdades dos sábios, pessoas que sabem muito, que têm extensos e profundos conhecimentos e cultos, né? Ou seja, eruditos, inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Aí eu fui buscar aqui em outra tradução, tem uma tradução que é a NTLH, nova tradução na língua de hoje, e está muito interessante essa passagem aqui. Olha só que legal. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução, porque tens mostrado às pessoas sem instrução. Quem estuda conosco aqui, no nosso ministério, Povo de Ar, sabe que eu sempre falei isso, né? Que a palavra de Deus, ela é simples. Ou seja, é a palavra do Criador, entende? O que confunde a palavra do nosso Deus, que é universal para toda criatura, são as seitas, entendeu? É as pessoas quererem além, tipo, do básico, do que está escrito, e ficarem criando coisas na cabeça. Então aqui, ó, esse verso, nosso Senhor, cheio de alegria, né, exultando no Senhor, né, no Espírito Santo da divina consciência, orando, agradecendo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a Ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e dos cultos, e as revelastes aos pequeninos, como diz aqui na nova tradução da língua de hoje, as pessoas sem instrução. Aí vai dizer, sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Esse é o versículo 21, né? Na nova tradução da língua de hoje. Na King James atualizada, que é a minha versão aqui física, vai dizer amém, amã, que é um acróstico, e Yahweh, rei fiel, Deus, rei fiel. Ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim como de revelar as tuas verdades, todas estas maravilhas, aos teus pequeninos, ou seja, como diz na nova tradução da língua de hoje, as pessoas sem instrução. Entende? Então, hoje, ainda vemos
muita gente sendo controlada. Esta é a palavra, controlada, programadas por este sistema mundial das trevas, que tem vários braços. A política, o sistema religioso, financeiro, bélico, enfim, farmacêutico, alimentício, né? E dentro de todos esses tentáculos existem as filosofias do mundo, mundanas. Sendo que tudo que nos diz direito, que nos é necessário para obtermos uma vida plena, está na palavra do nosso Criador, que são as instruções. Como, fazendo uma analogia, como qualquer manual de instrução para qualquer produto que você adquira de um criador, né? Então, assim, nós somos criatura. Deus Altíssimo é o Criador. E a sua palavra tem as instruções para termos uma vida plena. Plena. Plena é o quê? Plenitude, é preenchida. Então, tem todas as informações necessárias que precisamos obter. Entende, meus amados irmãos? Então, aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo aqui, Ele com muita alegria, que é do mesmo jeito como nós nos sentimos. Quando nós, discípulos do Senhor, temos a oportunidade de contemplar, né? Temos o privilégio de contemplar todos que buscam o Senhor de verdade, obter o conhecimento da palavra, da história, que é a nossa história, que é do direito de todos saber a verdade, de toda a humanidade. Então, nós exultamos de alegria, assim como o nosso Senhor Yahushua, eu sou o que salva. Aleluia. Então, aí o Senhor ainda vai dizer aqui no versículo 21, porque esse versículo é tão lindo que dá vontade de ficar falando sobre ele, né? Constantemente, maravilhoso. Ele vai dizer, ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Tá vendo? Então, quantos exemplos nós vemos hoje nas redes sociais, já que nós estamos nesta plataforma aqui, o YouTube, a TV moderna, né? Então, quantas pessoas intelectuais não vemos, né? Gravando vídeos, trazendo conhecimentos, né? Como diz aqui o significado dessa palavra, sábios, né? De extensos e profundos conhecimentos, mas não tem a capacidade de perceber a verdade natural das coisas, sabe? No caso do nosso ministério, onde, em nome do nosso Senhor Yahushua, graças à sua extraordinária misericórdia, do Pai Yahweh, que em nome do seu ungido Filho, tem aqui nos revelado a história, que é o que está escrito, a gente só medita, busca na raiz das palavras, as suas definições, seus significados, né? E orientados por essa divina consciência, né? Essa força quântica que está sobre todos nós, acessível, basta a gente querer alcançar, acessar ela
E para isso a gente tem que buscar com toda a nossa força, com todo o nosso interesse, de todo o nosso coração, que ela vai nos instruindo a verdade, nos apresentando a realidade, os fatos, sabe? Pois bem, então a gente lê as Sagradas Escrituras, medita, e a revelação vem. E a gente vê muitos canais com milhares e milhares e milhares de livros, livros que dificilmente vão ter, dificilmente a humanidade, eu digo como um todo, vai ter oportunidade de ter esse conhecimento destes livros para obter esse conhecimento que essas pessoas estão falando, e mesmo assim não vão encontrar a verdade. Porque como a gente está vendo aqui, a verdade é acessível a todos, inclusive as pessoas sem instruções. Porque é como nós temos dito aqui em nosso ministério, a salvação ela está relacionada ao nosso caráter, à nossa conduta como seres humanos. Entende? Tanto é que nós, graças à extraordinária misericórdia do Senhor, temos trazido com muita coragem e intrepidez ao longo desses quase 3 anos, estamos prestes a completar 3 anos de ministério, trazendo à luz nas Escrituras, somente nas Escrituras, na palavra do Senhor, que o povo de os hebreus, né, o povo temente ao Senhor, do Criador, são os povos originários. Isso a história, né? Isso é a história. Porque estamos nos capítulos finais, estamos no final. E hoje o Senhor já veio, a salvação é para todos aqueles que creem e são batizados. Tanto o povo de Ashahal, os povos originários, nativos, tanto os gentios, os estrangeiros, que se converterem dos seus maus caminhos, se arrependerem dos seus pecados. Então, assim, a salvação é para todos. E a rocha é a pedra angular, que uniu todos os povos. Então, assim, graças à sua misericórdia, nós temos trazido as revelações da nossa história, da nossa raiz. E o que é que a gente encontra? Justamente isso. Eram pessoas naturais que viviam em conformidade, em harmonia com a natureza. E como é que essas pessoas foram trazidas na academia? Como é que elas foram ilustradas, né, pelos acadêmicos? Como pessoas selvagens ou pessoas sem instrução. E nós estamos aqui agora, neste momento, meditando em uma passagem em que o Senhor está exultando, ou seja, com muita alegria no Espírito Santo, na divina consciência, exclamando, ou seja, falando alto: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a Ti, porque escondestes, porque ocultaste estas verdades. Nós estamos aqui falando dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, às pessoas sem instruções. Ou seja, é do alcance de todos a salvação. Basta as pessoas não quererem ficar procurando agulha no palheiro, sabe? É viver a palavra e não ir além. É ter a coragem de viver a palavra, de obedecer a palavra, como está. Aleluia. Então, versículo 22. Agora aqui, vamos meditar profundamente essa passagem aqui, profunda essa passagem. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Yahushua, o que é que significa o nome Yahushua, o nome do nosso Salvador? Eu sou o que salva. Eu sou a salvação. Eu sou a salvação. O Senhor teve que ir para enviar o advogado, o Espírito Santo, a divina consciência. Então,
o Senhor, nós morremos, né, com o Senhor. Como diz em Gálatas 2:20. E ele habita em nós, a palavra de Deus habita em nós. Eu sou o que salvo. Então veja só. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. O que é que a palavra diz? Que o Senhor, ele não, lá em Samuel, no livro de Samuel, o profeta Samuel, vai dizer o quê? Que o Senhor não julga como os homens, pela aparência, mas sim segundo a reta justiça, pelo seu coração, seu ser. Então, olha só, ninguém sabe quem é o Filho, porque é espiritual esse conhecimento. Aqui está Filho com letra maiúscula, que é o nosso Senhor Yahweh, que é eu sou o que salva. Olha a profundidade do que o Senhor, nosso Senhor, está falando. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Então, só o Pai nos conhece. Ou seja, só o Pai sabe quem é o Filho. Quem é o Filho? Entende, irmãos? Ninguém sabe... vamos lá. Ponto e vírgula. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai. Senão o Filho e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Então, note que esse trecho, o Senhor, ele conclui, né, essa primeira parte aqui. Veja só, isso aqui é 100% espiritual, consciente. É como, eu lembrei daquela outra passagem que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que fala dos loucos, né? Aí tem um trecho, eu acho que é 28 ou 29, que vai falar assim, para que ninguém se vanglorie, né? Ou seja, é espiritual, meu amado e minha amada irmã. Com o tempo, né, buscando as instruções do Senhor, ele vai, sabe, a cada dia nós vamos voltando à nossa essência. O que eu quero dizer? Voltando, quanto mais maduro nós estamos na palavra, quanto mais tempo nós meditamos e estamos na presença do Senhor, mais voltamos para a nossa essência, para a nossa raiz, ou seja, voltamos a ser humano. O que você quer dizer com isso, amado irmão? Que eu quero dizer que se você sente que você está no caminho por causa dos seus frutos, porque o Senhor também falou, né? Pelos frutos conhecereis as árvores. Isso é uma coisa nossa, sua. Então, assim, cabe a nós cumprirmos com o nosso chamado, fazer a nossa parte, sabe? Na paz do nosso Senhor. A palavra diz que o fardo do Senhor é leve. Então não é colocar fardo sobre ninguém. É levar a mensagem, anunciar o reino do nosso Deus, o governo dele, a vida original. E curar os doentes. Percebe a leveza disso? É levar a verdade, sem impor fardo, sem escravizar, controlar ninguém. Nada disso. Na paz, em um estado interior de tranquilidade, de bem-estar.
Vocês entenderam a correlação do que eu estou explicando aqui, trazendo esse entendimento com essa passagem? Porque vai dizer, ó, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai. Senão o Filho. Só que aqui mesmo está dizendo anteriormente, ninguém sabe quem é o Filho. Porque é uma coisa nossa, sua, é espiritual, é consciente. Então, vai dizer, continuando, né? Ó, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aqueles a quem o Filho desejar revelar. Olha como isso é espiritual, meus amados irmãos. E a quem o Filho desejar revelar. Quando nós nos sentimos, né? Quando nós temos oportunidade, nos sentimos bem, que a pessoa, o nosso próximo está suscetível, está aberto, está querendo ouvir a palavra, né? E a gente a revela, a gente leva a mensagem. Entende? E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Que mensagem maravilhosa! Ou seja, tudo é espiritual, irmãos. Né? Como o nosso ministério sempre faz questão de explicar, que as seitas religiosas usam esses termos e não explicam e ficam todos escravizados a essas seitas religiosas. Não, quando eu digo tudo é espiritual, eu digo tudo é consciente, é uma questão de consciência, sabe? É você estar consciente dos seus deveres, como filho, como servo, como discípulo, como ser humano original. Aleluia, Pai. Oh, glória. Tanto é que, olha só, o versículo 23. Ó, tanto é espiritual, consciente, que olha o versículo 23. Então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes em particular. Interessante que nessa nova tradução da língua de hoje, esse trecho também é bem interessante. Que vai dizer, ó, eu afirmo a vocês... Não, peraí. Aqui, ó. Versículo 23, o início do versículo 23. Então Yahushua virou-se para os discípulos e disse só para eles. Aqui na King James vai dizer, então mirando os seus discípulos, o Senhor olhando para os seus discípulos, quem são os discípulos? Aquele que ouve as instruções, que seguem a palavra do Senhor. Lembra da analogia que eu fiz? Manual de instrução, de criatura, criador. Ou seja, aquele que lê o manual. Né? Por isso mesmo, vai saber usar o produto. O produto vai ter longevidade. Então, a criatura que ouve as instruções do Senhor, do Criador, vai ter a eternidade, plenitude, paz. Então, veja só. Então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes em particular e disse só para eles: bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes. Aqui na nova língua de hoje, tradução da língua de hoje vai dizer: eu afirmo a vocês que... Não, aqui ó. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. Veja só. Pois vos asseguro que muitos profetas e reis
almejaram ver o que estás vendo, mas não viram. Profetas e reis, Tanak, antiga aliança. Ou seja, os profetas anunciavam a palavra do Criador, do Senhor dos Exércitos, do Eterno, né? Pelo quê? Pelo seu discernimento espiritual, pela divina consciência, essa força quântica, vamos dizer. Né? Mas o Senhor Yahushua, ele não estava presente. Justamente para revelar tudo aqueles que eles estavam falando naquele tempo. Então, os profetas e os reis não puderam, não viram o que vocês estão vendo. O Senhor está falando para os seus discípulos. Então, vamos viajar lá para aquela época que o Senhor estava falando com os discípulos. Presente em carne, revelando tudo que os profetas falaram na antiga aliança. Tanto é que vai ter aquela passagem que vai dizer, né? Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei. Ou seja, então ele veio e estava revelando tudo, todo o entendimento espiritual consciente da história. Aí, continuando aqui no versículo 24, vai falar, e ouvi o que ouves e não ouviram. Então, eles estavam vendo o que os profetas estavam dizendo, né? Ou seja, a vinda do Messias, do Rei, da salvação, o justo juiz que julgará o mundo com cetro de ferro, que vai vir para salvar o povo de Acharral, tal, entende? Só que tudo isso é espiritual, porque muitos hebreus não aceitavam, né? Não acreditavam que era o Senhor aqui entre nós, Yahushua. Entendeu? Mas os discípulos ouvem as instruções, seguem a palavra do Senhor. Os discípulos vêm, conhecem o Senhor, como nós, que conhecemos o Messias verdadeiro. E, consequentemente, ele tem nos revelado a história verdadeira. O povo verdadeiro, a nossa história, a nossa raiz. E por isso mesmo, hoje entendemos o presente. Conhecemos o presente, o porquê vivemos o que vivemos. E sabemos, né? Como diz Paulo, né? Apóstolo Paulo, Shaul vai dizer assim, vemos como no espelho algumas coisas, né? Então, os discípulos estavam vendo, assim como nós hoje em espírito vemos, né? A história, o desfecho, tudo, o Senhor. Conhecemos o Senhor. E vai dizer, e ouvir o que ouves e não ouviram, porque o Senhor estava pregando as boas novas. Ou seja, trazendo a graça, a misericórdia, a compaixão, sabe? Apresentando à humanidade que não seriam salvos pelas suas obras, mas sim pela sua fé. Convicção e confiança naquela lei, na palavra do Senhor. Né? Ou seja, na história verdadeira, na vida original. Porque na lei, o povo não conseguiu obedecer. Tinha as instruções todas lá, tudo bonitinho, né? Que está na antiga aliança aqui no Pentateuco e no Tanakh. Principal era o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que está a lei, né? A Torá. Aí o Tanakh vai vir contando as experiências do povo com essa lei. E o que é que a gente detecta? Que ninguém cumpriu a lei. Até os profetas, né? Que foram levantados, que foram chamados, todos eles, por um momento na vida, não conseguiram cumprir. Não conseguiram obedecer a lei como ela era. A gente vê isso nos testemunhos dos nossos ancestrais.
Os livros, né, dos grandes e dos pequenos profetas. Então, assim, eles também não ouviram o que nós ouvimos, que são as boas novas da salvação, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, por méritos próprios. Somos salvos pela graça do Senhor mediante a fé. A graça é o quê? O sacrifício do Eterno para nos salvar. Sua misericórdia, derramou seu sangue inocente, puro. Entendeu? Então somos salvos através da graça, deste sacrifício, mediante a fé. Isso está em Efésios. Ou seja, se nós confiarmos e estivermos convictos nessa promessa do Senhor, aí nós somos salvos. Então, em espírito, consciência, nós, por confiar em nosso Deus, né, estarmos convictos em sua palavra, em sua promessa, nós, em espírito e em verdade, o adoramos com a nossa conduta, comportamento, caráter. E isso é natural, é a sabedoria natural que está de fácil acesso para toda a humanidade. Está ligada ao nosso caráter, da nossa ligação, religião, religar. Essa é a religião que o nosso Deus aceita, como puro e imaculado. Porque religião, a definição verdadeira para a palavra religião é religar, nos ligarmos a Deus, ou seja, a natureza. Tanto é que ele vai dizer, ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. É justamente isso. Amar o seu próximo, como a ti mesmo. E não se misturar com as filosofias mundanas. Lembra do que eu falei, que mais tem aí na internet? São professores, pessoas, né? Que se intitulam professores, coaches, ou seja, os sábios, os cultos, como a gente viu aqui nessa passagem, desse estudo. Né? Pessoas que têm extensos e profundos conhecimentos, mas não vivem o simples, o básico, o natural. E a palavra vai dizer, pelos frutos conhecereis as árvores. Então essas pessoas, como eu dei o exemplo aqui das redes sociais, observem o que é que elas estão. Elas fazem o que fazem para obter o quê? Qual é o senso comum? Sejam sinceros. Não é obter dinheiro, sucesso, fama, poder. Eles estão alimentando o quê? O seu ego, vaidade. Porque quanto mais dinheiro, mais construção, mais segregação. Sou mais rico, sou mais forte, sou mais poderoso, sou mais influente. Segregação. Separa, divide. Sendo que o Senhor criou a terra abundante de riquezas para todos nós usufruirmos e vivermos em paz, na sua paz. Então, por mais extensos e profundos conhecimentos que esses sábios e cultos, na questão deste contexto aqui, não conseguem entender o básico, o simples, o original, que é vivermos todos em harmonia, em paz, um amando o outro, em respeito ao outro, entendeu? Não que eu esteja aqui dizendo que é errado. Afinal, nascemos neste cativeiro, né? As coisas já foram instauradas desse jeito. Por isso que a salvação é espiritual.
Por isso que a palavra vai dizer, eis que chegará o dia, e já chegou, onde os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque as coisas, quando o Senhor veio, que a gente fala, né, que é bem no tempo ali da colonização, Império Romano, né? Ou seja, tinha os poderosos, tinha os ricos, tal. Então tudo já estava instaurado. E nós que estamos agora nos capítulos finais, no final de tudo isso, as coisas só regrediram em relação a isso, né? Que é rede social. Então, independente se a pessoa tem muito dinheiro hoje, ou é muito pobre, ou intermediário, o que vale é o nosso caráter. Adorar o Pai em espírito e em verdade. É fazer a vontade dele na sua condição, onde você está. Ou seja, no trabalho que você se encontra, no empreendimento que você constituiu, no seu lar, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua cidade, onde quer que seja, é você ser humano. Entendeu? De acordo com aquilo que você dentro da sua realidade. Tá bom? Enfim, então concluindo, os discípulos, nós, hoje, né? Porque o Senhor se sacrificou e enviou o Espírito Santo, né? O advogado, que é a divina consciência. Essa sabedoria quântica, que é do acesso de todos, inclusive de pessoas sem instrução, né? Então, nós hoje vemos e ouvimos, e os profetas e os reis não ouviram. Inclusive, trouxe bastante entendimento aqui espiritual, né? Mas eu gostaria de me estender um pouco mais para falar também sobre a história. Eu estava meditando nesse verso, eu vou até fazer, vou fazer um post lá no Telegram depois dessa gravação para como é que eu posso dizer, fixar esse entendimento, porque faz muito sentido também, que é o seguinte, hoje, graças à extraordinária misericórdia de Yahweh, nós conhecemos a identidade do nosso Senhor verdadeira, do Messias, Salvador, né? Ele é um hebreu que veio da tribo de Arudá, e Arudá representa hoje o que a gente conhece como África, que antigamente representava o Brasil e esse continente africano. Né? Então, assim, ele é um Yahudi, né? Um africano, como é que fala? Brasil é África, né? Enfim, então, o que é que acontece? Os profetas de Arudá já anunciavam, né? Falavam, né? Que o Messias viria das coxas de Davi. Davi era um rei. Então aí a gente já tem um entendimento básico, né? Porque o que é que a academia ensinou para todos nós? Né? Por exemplo, sobre a história dos escravos. Eu me refiro aos tráficos negreiros, dos navios negreiros, né, que foram espalhados por este mundo todo e tal. Que esse povo não tinha história. Né? Ou seja, eles não sabiam que eles vinham de uma dinastia de reis e rainhas. Mas hoje vivemos o Apocalipse, a revelação, que é uma profecia do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, que vai dizer que o conhecimento se multiplicaria. Então,
Hoje, devido à internet, onde multiplicou a informação, o conhecimento, todos nós temos tido acesso a esses conhecimentos que foram ocultados por esse tempo todo. E hoje nós sabemos a história verdadeira. E está na Bíblia essa história. Né? Então, assim, ocultaram isso de nós, sabe? E o Messias vem da coxa desses reis, desse povo, né? Tipo, desses reis e rainhas africanos. Vem dessa descendência. Então, aí paralelo a isso, o que é que eu quero dizer? Que é a parte mais importante, no meu ponto de vista, dentro dessas revelações da história. Eu, como vocês bem sabem aqui, nosso ministério, nossa causa, né, é trazer à luz, à tona, essa história, a história verdadeira, nossa, né, de toda a humanidade. E eu me aprofundo bastante. E se aprofundando nisso, o que é que a gente percebe? E que inclusive está nas Sagradas Escrituras isso também, em vários trechos, com, vamos dizer, personagens diferentes. Eu digo personagem em que sentido? Em eras diferentes. Que é o seguinte, os próprios irmãos prendiam e vendiam seus irmãos, comercializavam. E como eu digo que são personagens diferentes, e isso está na própria Bíblia, porque, por exemplo, começa lá atrás, quando os próprios patriarcas traíram a confiança do seu irmão, prenderam o seu irmão e venderam para os ismaelitas, os árabes. Ou seja, eu estou falando de quem? Eu estou falando de José e o Saf, que os outros 11 irmãos patriarcas prenderam ele e venderam. Então ali é o primeiro, assim, a gente já vê, apesar que isso é desde o princípio, né? Quando Caim mata Abel, essa coisa do irmão. Mas eu estou falando em quesito da história aqui, para a gente entender onde eu vou chegar. Então, os próprios irmãos já vendiam. E como a gente tem dito aqui, né? A humanidade, a história antes do dilúvio, todos eram presos. Primeiro homem branco foi Noé, Noaque. Isso está no livro de Enoque, capítulo 106, vai descrever isso, vai deixar claro para a gente. Porém, Noaque, albino, né? Sem melanina, teve 3 filhos, Jafate, Ram e Chan. Então, Jafate saiu branco, Chan saiu escuro, um pouco mais claro, e Ram bem escuro. Da descendência de Chan, que é o que fica a promessa, vem Abraão, que naquele período onde a humanidade toda já estava perdida, né, por causa de Nimrod, né, então ali já estava havendo muita miscigenação, por causa da prostituição, né, de Babel, Babilônia e tal. Abraão, que era da descendência de Chan, que representa a Ásia, ele era escuro. Ou seja, e aí vai dizer, sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele vai vir para cá, né, onde tudo começou, estava a terra prometida, que é a América do Sul. E aí ele passa pela África e vai, né, em direção à América do Sul, que era uma coisa só, né, na Pangeia. Sim, irmão, o que é que você quer dizer com isso? Que Abraão, como o próprio nome dele diz, né, Abraão, Ram de Ram, ou seja, de preto, povo preto. Então, Abraão, pai de muitos pretos, pai de muitas nações. Então, o que eu quero dizer é que a descendência era toda preta. E Acabe, seu filho Jacó, né, que depois vira Israel, que é Yashará, o nome correto, vai ter 12 filhos. Todos eram pretos.
E ali um já estava traindo, prendendo e vendendo. O que eu expliquei tudo isso, e a gente vai ver isso em outros livros, como o livro de Jeremias e Miarro, no livro de Isaías e Yashayahu, a gente também vai ver. Os próprios Yahudim, hebreus, é porque Yahudá fica mais específica com África. Benjamim e Yahudá, depois, com o tempo, lá na frente, depois, né, da descendência dos patriarcas. Aí concentra mais, né? Que é o Reino do Sul, que é justamente essa parte, Brasil, com esse África Ocidental para baixo, que resume mais na concentração do povo preto. E as outras 10 tribos representando os povos originários, como a gente conhece hoje, indígenas, né? É meio amarrosado, né? Enfim, então, independente, o que eu quero dizer é tanto o Reino do Norte representando os povos originários indígenas, como a gente conhece hoje, e o do Sul, o Reino do Sul, Benjamim e Yahudá, que representariam o povo preto, ambos tinham os seus traidores, né? Por causa da ganância. Aí você lê a Bíblia aqui e fica claro. Por causa da mistura deles com os gentios, estrangeiros, pagãos, idólatras, né? Por aderirem e copiarem os rituais dos estrangeiros. Isso está nas cartas de Reis, tem várias passagens que vai descrever isso. Então eles acabavam se contaminando, né? Com esses povos estrangeiros que não seguiam a lei do Senhor, a lei natural. Então, e não só isso, né? Claro. Para você ver como é complexo e extensa a história, né? Afinal, a gente está falando de milênios de história, né? Pois bem, mas que isso se perdurou por muitos anos. Inclusive até a época que é onde eu quero chegar, dos tráficos dos navios negreiros, onde os próprios africanos por luta entre eles, entendeu? Por traficantes, lutas de traficantes, que na época era tráfico de pessoas, né? Por poder, por mais mercadoria, vantagens, enfim, corrupção, como nós conhecemos hoje, né? Prendiam o seu próprio povo, né? Quantas mulheres também não foram? Não, na verdade, a gente já faz ideia, né? Que todo escravo sofria tudo que é de pior, né? As mulheres estupradas, os homens humilhados. Então, assim, isso acontecia também entre o próprio povo. Ou seja, entre os próprios africanos, né? E, como eu disse, também se aplica aos indígenas, que traíam os próprios indígenas. Então, eles mesmos também, né? Como é que fala? Se traíam, no caso aqui dos africanos, como eu estou dizendo, prendiam, escravizavam e vendiam para os estrangeiros, para os gentios, para os pagãos, idólatras, nas costas. Entende? Então, sim, irmão, e o que é que isso tem a ver com esse estudo de hoje? Com essa passagem aí, pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? É que se esse povo lá atrás soubesse que o grande Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque é independente dessa maldade entre eles e traição de alguns deles, né? Todo o povo original, todo o povo nativo, independente da sua posição, do seu status, eles temiam o Criador. Entende? Quando tratava-se dos assuntos espirituais, isso é nítido em documentários, vídeos, filmes que a gente vê.
dessas culturas, né? Dos povos originários, sejam eles da América ou da África, você vê que quando toca no assunto espiritual, todos, opa, peraí, agora não pode. É tipo assim, é como se fazendo tipo um exemplo, opa, agora eu não posso brincar com isso, agora eu não posso fazer isso. Eita, tô fazendo coisa errada, tá? É tipo assim. Sempre houve isso. Então imagine esse povo lá atrás, antes do Messias vir, se eles imaginassem que do povo deles, da entranha deles, viria o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso se manifestaria entre o povo deles e explicaria tudo isso a eles. Que a humanidade é oriunda deles. Que eles detêm o bastão. O bastão que eu digo é o cajado. Como é que fala? Que fala, né? Ele governará o mundo com sua justiça. Com o seu... bastão, né? Que os reis usam. Enfim, que o nosso Senhor Yahweh vai usar. Então imagine se eles soubessem que esse bastão, né? De justiça, viriam deles, que eles seriam responsáveis por manter a ordem no planeta, na terra, no reino da terra, que a terra é um reino, né? O reino de Yah. Então, será que eles fariam o que fizeram? Traíam os seus irmãos e irmãs, seus patrícios? Entende como é profundo? E ouvissem essas palavras? Que é o povo que eles são o povo da promessa? É que o Senhor se manifestou diante dele. Os profetas tentaram avisar, mas nem os profetas e os reis que eram tementes, né? Porque também tinham reis tementes, fiéis, e foram usados pelo Senhor também para anunciar a sua palavra, a salvação, né? Para o povo. Mas nem esses profetas e nem esses reis, por mais que avisassem, inclusive eles, assim como o Senhor explica na Nova Aliança, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue-se a si mesmo. O seu ego, seus achismos, sabe? O que você acha, o que você pensa, negue a si mesmo sua vida, seus pensamentos, no caso, né? Oriundos deste. Porque o ego, ele é oriundo desses paradigmas sociais, né? Dogmas, dessas seitas religiosas, enfim. Então, negue-se a si mesmo. Volte, né? A ser uma criança. Ou seja, a ser original, a origem, a raiz. E faça tudo da maneira certa. Daqui para frente. Da maneira original, correta. Entende como é profundo essa conversa, meus amados irmãos? Então, por que eu falei isso aqui agora? Porque os profetas e os reis fizeram isso. Quantos casos a gente viu aqui de profetas que abandonaram a vida deles? A vida deles no sentido de o que eles achavam que era a vida, né? Porque eles tiveram esse despertar espiritual e passaram a fazer a vontade do Senhor. E dedicaram toda a vida deles para trazer essa palavra de salvação para o povo. Naquela época, sem a vida do Senhor, sem a manifestação do Senhor. Né? Então, os profetas e os reis não viram o que a gente vê. E nem ouviram o que a gente ouve. Sabe? Olha o quanto nós somos privilegiados. Porque graças à extraordinária misericórdia de Yah, ao seu sacrifício, nós temos conhecimento dessas coisas, né? Das boas novas, da salvação. Vemos, conhecemos o Senhor, a sua identidade, o seu povo, a história, e ouvimos, né, as boas novas, essas boas novas, né? Aleluia! Oh, irmãos! Só agradecer, só gratidão ao Pai. Louvado seja o nome de Yahweh, o grande eu sou o que sou, eu sou o que existe. A fonte de energia suprema, o autor da vida, o Criador, o Senhor do céu e da terra. Nossa majestade, louvado seja para todo sempre. Em nome do seu ungido e amado
milho e a roxa. Eu sou o sal. A palavra é verdadeira. Amém. Irmãos, beijo no coração de vocês. 1 hora. Vamos estar encerrando aqui. E se a Ava permitir, quiser, voltaremos em breve, o mais rápido possível, com o próximo estudo. Porque esse capítulo 10 está recheado, está maravilhoso. Espero que vocês estejam se alimentando também, se fortalecendo também, né? Que estejam sendo edificados também, porque eu estou, graças à misericórdia do nosso Deus. Aleluia! Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, irmão.